Felizes os mansos herdarão a terra. Felizes, na sua versão pode estar felizes os humildes, mas eu prefiro a tradução manso, porque a gente confunde humilde com pobre. Fulano é uma família bem humilde, mas ela não significa, é uma família pobre. E nem todo pobre é humilde. Então, por isso que na melhor tradução são os felizes os mansos. O feliz o manso é aquele que tem poder para reagir, ele tem força, mas ele não usa essa força para controlar, para conquistar por meio da violência ou por meio da manipulação. Ele não age de maneira desleal. O manso, ele não age de maneira vingativa, ele não age de maneira cobiçosa, invejosa. Esse é o manso. O manso é como se ele diz assim, eu tenho até razão, mas eu prefiro dormir em paz. O texto diz, esses herdarão a terra. Está falando de herdar a terra, coisa material mesmo. Por que a gente briga? Por que a gente briga? Porque a gente quer coisas. A gente quer espaço. A gente quer controle. A gente quer se manter no controle. Aí a gente fica bravo quando alguma coisa começa a sair fora do lugar. E quando diz herdar a terra, é receber. Herdar é quando... O que é herdar? Você conquista sem fazer força. Você conquista sem fazer violência. Você conquista porque é uma promessa. Aí a gente aprende 3 coisas. A primeira delas é que toda explosão promove caos. Lembre da última vez que você teve uma explosão. Desculpa fazer você lembrar. A explosão no físico, na física, né? Por que as coisas explodem? Porque vai acumulando pressão, acumulando conteúdo, atinge um limite, aí tem que fazer uma liberação súbita e gera um efeito intenso, um efeito que pode ser devastador, porém não cicatriza a ferida, não cura. Então toda explosão promove caos. Eu me lembro de algumas vezes na minha vida que eu já perdi a linha e depois para consertar dá um trabalho, vergonha. É ou não é, gente? Ou é só eu aqui que já pirei o cabeção? Né? Tem que pedir perdão. E aí a gente tem que contar muito com o poder de Deus na nossa vida, o controle. Outra coisa que a gente aprende é que se confiarmos na providência de Deus, não vamos forçar resultados. Herdar é receber de presente. Bem-aventurados que são mansos, eles vão herdar a terra. Quando você herda alguma coisa de alguém, você não fez força, você herdou, recebeu. Deus está nos chamando, está chamando um povo para confiar de forma que não precisa entrar na pilha desse mundo e sair brigando com todo mundo, querer conquistar cada palmo. Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar, que você não deve empreender, que você não deve... Mas você não precisa forçar resultados. Você não precisa fazer malabarismos e comprometer o seu caráter, comprometer sua noite de sono para herdar, para conquistar. Porque Provérbios diz, eu lembrei que agora que tem um texto, que as bênçãos do Senhor, elas enriquecem, elas não trazem dores. Se está trazendo dor, não é bênção do Senhor. Deus defende nossa causa melhor do que a nossa raiva. A sua raiva não tem sabedoria. Toda raiva não tem sabedoria. Toda raiva não calcula riscos. E é só você abrir as redes sociais aí, ver os noticiários, pessoas agindo com raiva, olha a loucura que se metem, o caos que provocam. Deus defende a sua causa melhor do que a sua raiva. Aí a gente, quando trabalha a mansidão, a gente não reage por impulso. A gente age na direção de Deus.
Direção de Deus. Mas como entender direção de Deus no mundo que a gente não para mais para ouvi-lo? Não para mais para pensar? Não para mais para permitir que os nossos pensamentos recebam direcionamento? O tempo todo a gente está recebendo informações, a gente não consegue, dificilmente a gente consegue sentar numa cadeira sem um celular na mão. Direção de Deus. É sabido que quando, no caso de liderança, por exemplo, familiar, no caso de lideranças nas empresas, nos negócios, empreendimento, os líderes que são mais tranquilos gera cenário de segurança psicológica entre as equipes, entre a família. A mansidão, então, constrói mais do que a raiva. A mansidão gera mais qualidade do que a raiva, a ira, a violência, a aspereza de falar. A mansidão melhora mais o ambiente. Terceira coisa que a gente aprende é que a gente dorme melhor quando sabe que herdou as coisas de Deus. E não foi por violência, e não foi por corrupção, e não foi por manipulação, a gente dorme melhor. Essa semana, o governador do Rio renunciou o cargo porque ele seria condenado pelo TSE à inelegibilidade, né? E ele decidiu antecipar. Para não ficar inelegível por 8 anos, ele renunciou. É uma estratégia. Porque deixou vários rastros para trás e ele sabia que seria condenado por isso, né? Eu não sei qual o resultado, vocês viram isso? Não, no resultado? Ele foi cassado, né? Inelegível a si mesmo. Quando segue um caminho limpo, a chance de dormir em paz é outra, né? Isso é para qualquer um, tá, gente? É para mim e para você também. Deus está nos falando, felizes são os mansos, porque herdarão as coisas de Deus e não da sua própria força, e não vai precisar se corromper. Você não precisa viver no mundo em competição desesperada. Você não precisa viver no mundo com ressentimento dos sistemas. Você não precisa. É Deus quem cuida de você. A gente descansa porque sabe que vem da mão de Deus. E o que vem da mão de Deus chega no tempo certo, de maneira certa, e traz paz. Aí, muitas vezes a manipulação pode fazer abrir portas. E você vê muito por aí. Uma manipulação fazer abrir portas, mas manter a porta aberta vai ser uma aflição. Manter a mentira, manter a manipulação, manter escondendo a falcatrua e manter-se diante de Deus. Diante dos olhares de Deus não traz paz. Aí, o manso por isso que dorme em paz. Porque ele não vence pelo grito, ele vence porque Deus dá. Aí eu me lembrei do Salmo 127. Eli, você pode colocar o Salmo 127 aí? Olha, o mesmo conjunto de salmos que há 700 anos antes, 800 anos antes, deixou claro que Jesus seria crucificado, também diz isso aqui, ó. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não proteger a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem.
Até aí. Deus cuida dos seus amados enquanto dorme. Por isso o travesseiro. Então é buscar a mansidão e dormir. Trabalhar, ter o caráter de Cristo em si, melhorar o contexto onde você está envolvido e dormir. Aí tem essa frase aqui, uma grande inversão, né? Acho que eu não coloquei a frase. Não coloquei. A mansidão entrega a espada e pega um travesseiro para dormir. Abre mão do controle e encontra descanso. Você deve ter alguns exemplos disso, eu também tenho, já contei aqui. Né? Eu pedi uma transferência para uma promoção, o meu gerente não queria liberar, o Léo acompanhou a história, fiquei 1 ano e 11 meses para ser liberado para uma promoção. E aí esse meu gerente, ele até estava se convertendo numa igreja lá no Rio de Janeiro e tal, conversando com ele, aí ele me ligou, depois de um certo tempo, ele falou assim, você deve estar com muita raiva de mim, né? Eu tinha até ficado, mas depois eu consolei o meu coração de que eu vou herdar o que Deus envia. Aí eu falei para ele, eu não estou com raiva de você, porque o Deus que eu sirvo, eu entendo o seguinte, se Ele definir que eu vou sair para essa promoção, ninguém vai segurar, você não vai conseguir. Não briguei com ele, não xinguei, me deu vontade, tá? Me deu vontade de brigar, me deu vontade de ir no RH, me deu vontade de acionar lá direitos humanos, né, porque tem um código de direitos humanos, ele não poderia brecar uma promoção, mas eu confiei naquele que já tive outras experiências de ficar parado e Deus vai agir. Até que chegou o ponto que ele não pôde mais segurar. Aí também existe um Salmo 37. Você coloca pra gente, Ellen? O Salmo 37. Salmo é o mesmo conjunto de textos, de músicas que falaram profeticamente da crucificação de Jesus. Aí vamos lá para o Salmo 37. Para a gente aprender a ser manso e tranquilo. Não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal. Pois como o capim, logo secarão, e como a grama verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. Tornará a sua inocência radiante como o amanhecer, e a justiça da sua causa como o sol do meio-dia. Aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com os seus planos maldosos. Deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo. Vamos ler isso de novo aí, todo mundo junto? Deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo. Continua ele. Os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Opa, para aí, Eli, volta aí. Não. Olha o link com o Sermão do Monte. Bem-aventurados os mansos, que são aqueles que confiam no Senhor, eles vão herdar a terra eternamente. Deus vai dar porções de propriedades para os seus ressuscitados ou transformados, conforme você agiu com a sua fidelidade a Ele nessa terra, nesse período que não é fácil. Então, há promessa de Deus para posses eternas. Então, se a gente vive loucamente, orgulhoso, brigando, cobiçando,
a gente não está enquadrado na característica de um discípulo de Jesus. Se a gente vive brigando por ideologia política, que miséria! Cristão com ódio por causa de ideologia política, porque eles querem conquistar espaço de uma determinada forma. E o Evangelho diz, confio no Senhor, que aquele que é manso, vai chegar uma hora que a ideia sempre é minha. A ideologia é minha, é o Evangelho. Eu estou dizendo, vocês vão receber partes para a vida eterna. Pode continuar, Ellen. Em breve o perverso desaparecerá, ainda que o procure, não vai encontrar. Por quê? Vai ser julgado, vai ser separado dos que ficarão de fato usufruindo da terra e o governo de Cristo. Os humildes possuirão a terra, viverão em paz e prosperidade. Olha só, está falando já para o futuro. O perverso trama contra o justo, rosna. Olha só que legal isso aqui, mostra os dentes, igual o cachorro bravo, né? Rosna e mostra os dentes, mas o Senhor ri, pois vê que o dia do julgamento vai se aproximar. Todos vão prestar conta dos rosnados, das violências, vão prestar conta. Os perversos puxam suas espadas, preparam seus arcos para matar o pobre e o oprimido. Veja bem, a Bíblia falando de pobre e oprimido, para massacrar os que são corretos. Suas espadas, porém, lhes atravessarão o próprio coração, seus arcos serão quebrados. Melhor ser justo e ter pouco que ser perverso e rico. Então é melhor ter pouco, ser manso, ser justo, do que se tornar rico na violência e virar um perverso. Pode passar. Pois a força dos perversos será despedaçada, mas o Senhor sustenta os justos. A cada dia o Senhor cuida dos íntegros. Eles receberão uma herança que dura para sempre. Vamos repetir isso aqui é para fixar, tá? É didático isso. Vamos lá junto? A cada dia o Senhor cuida dos íntegros. Eles receberão uma herança que dura para sempre. Herança não é coroa de ouro não, tá, gente? Criou-se uma galera das antigas aí que cada um vai receber uma coroa e pedrinha na coroa. A Bíblia não fala nada disso. É propriedades. No novo mundo que Jesus governará, que será o nosso presidente, de físico, né? Ele é o nosso Senhor, nosso Cristo, o Rei, mas a gente vai estar junto fisicamente. Vamos herdar de Deus e administraremos junto com Ele. Pode continuar, Elia, não sei se acabou. Em tempos de calamidade não serão envergonhados. Mesmo em dias de fome terão mais que o suficiente. A gente precisa acreditar nisso. Se a gente não acredita que Deus cuida da gente em momentos difíceis, aí acredita que vai haver ressurreição. Não faz sentido. Que Cristo ressuscitou. Acredita que Cristo ressuscitou, acredita que vai haver ressurreição, mas não acredita que Deus vai dar condição de sobrevivência nessa terra. Estranho, né? É contraditório, um paradoxo, né? Os perversos, contudo, morrerão. Os inimigos do Senhor são como flores do campo e desaparecerão como fumaça. O perverso toma emprestado, nunca paga. O justo dá com generosidade, porque ele não está se apegado a coisas que vão passar. Pode passar. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, mas aqueles a quem amaldiçoa serão destruídos. O Senhor dirige os passos do justo, ele se agrada de quem anda em seu caminho. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o segura pela mão. Fui jovem e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem pão. Você já viu? Só volta esse aí. Você já viu um justo, fiel a Jesus, mendigando um pão? Que confia na providência de Deus? Que tem uma vida com Deus? Você já viu? Eu nunca vi. Inclusive, eu já vi várias experiências de pessoas orar: Senhor, estou sem.
e de repente aparecer alguém lá. Eu já vi experiências assim. Eu já passei, por exemplo, uma situação lá na minha juventude, casado de pouco. Teve um dia que eu não tinha dinheiro mais para pagar passagem para ir trabalhar. Não tinha. Aí eu lembro que eu orei a Deus deitado no sofá. Senhor, o que eu vou fazer? Logo depois liga o advogado, que eu tinha um processo que eu não estava nem acompanhando. Naquela época não tinha nem internet para acompanhar processos, era tudo papel, né? O advogado liga, Edil, sua causa saiu, vem aqui agora. Pra você pegar seu dinheiro. Tem várias experiências, irmãos, assim. Por isso que os pobres aprendem a confiar mais na soberania de Deus. Pode passar. O justo é generoso, ele empresta de boa vontade, seus filhos são uma bênção. Afaste-se do mal, faça o bem, você viverá na terra para sempre. Na terra para sempre, já está falando lá do governo eterno de Cristo na terra. O Senhor ama a justiça, jamais abandonará seu povo fiel. Ele sempre os protegerá, mas os filhos dos perversos serão destruídos. Os justos possuirão a terra e nela habitarão para sempre. Veja, olha o link. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Acabou? O justo oferece conselhos sábios e ensina o que é certo. Guarda no coração a lei de Deus, por isso seus passos são firmes. O perverso fica à espreita do justo e procura matá-lo. O Senhor, porém, não deixará que o perverso tenha sucesso, nem condenará o justo quando ele for julgado. Veja bem, mas eu conheço história de perversos fazer mal para um justo. Mas aqui está falando que vai haver julgamento. É isso que está dizendo. O justo recompensado e o perverso julgado por Deus. Ponha sua esperança no Senhor. Ande com firmeza pelo caminho dele. Ele o honrará e lhe dará a terra. E você verá os perversos serem destruídos. Vi pessoas más e cruéis florescerem. Aí vem a crise, né? Vi pessoas más e cruéis florescerem como árvores em solo nativo. Mas quando voltei a olhar, tinham desaparecido. Procurei por elas, mas não a encontrei. Por quê? Vai haver juízo. Vai haver juízo. Observe os que são íntegros e justos. Um futuro maravilhoso espera os que amam a paz. Olha a coisa linda. Os rebeldes, porém, serão destruídos de uma só vez, não tem futuro algum. O Senhor salva os justos. Ele é a sua fortaleza em tempos de aflição. O Senhor os socorre e os livra dos perversos. Ele os salva, porque nele se refugiam. Acabou? Coisa linda. Coisa linda. Para que perder a cabeça? Para que ficar em rede social brigando? Para que ficar brigando dentro de casa? Para que ficar oprimindo as pessoas que trabalham contigo? Para que ter raiva do vizinho? Para que entrar na pilha de questões políticas e ideológicas? Para quê? Os mansos, que são justos, eles vão receber. Não precisa gastar. O que o Evangelho de Jesus está ensinando felizes são os mansos que herdarão a terra. Significa o quê? Você não precisa gastar energia desnecessária. Você não precisa. Você não precisa perder noite de sono em ter ou manter o que Deus te deu. Eu vou começar uma campanha de manutenção agora, em abril. O MS, uma plataforma vai encostar ao lado da outra e eu sou o ponto de atenção. Assim, se eu for olhar os detalhes, me dá vontade de sair correndo. E se eu for pensar muito, quase surta de responsabilidade e de confusão que é, a loucura que é. Aí eu consigo descansar, porque se foi Deus que me direcionou,
vai dar tudo certo. Não é só o meu esforço, é o esforço de uma porção de gente em conjunto e Deus cuidando dos processos. Deve ser assim com você também. Você deve pensar assim. Observe que esse modo de pensar é um modo invertido. Acho que... Esse modo de pensar está invertido com os sistemas político, econômico, social, corporativo, está tudo invertido. A galera fica aflita. Se Deus te deu, jamais você vai perder o que recebeu, a não ser que Ele permita você perder para te fortalecer de alguma outra maneira. Herdarão a terra. Aí o exemplo grande é de Jesus. Porque Mateus 11, 29, ele diz, eu sou manso, eu sou humilde de coração. Jesus foi manso. O seu modo de vencer não foi pela violência. Ele ficou irado num momento, mas irado com quem? Irado com religiosos. Irado com quem usava o templo para benefícios próprios, que enganava os humildes, os mansos. Irado sem pecar. Pode haver a ira sem precisar pecar. Talvez você vai olhar uma necessidade de justiça, você pode irar, mas ira de uma maneira mansa. Não sei se você vai conseguir compreender. Não perca a cabeça. Confia em Deus. Canalize a sua ira para buscar em Deus. Vai ter coisa, gente, vai ter coisa que você pode fazer, virar o mundo que você não vai conseguir resolver. Vai ter momentos que você não vai conseguir entrar na cabeça de alguém. Vai ter momentos que um filho seu ou um cônjuge seu, você vai falar, vai entrar aqui e sair aqui. Aí o que você vai fazer? Lembra que a gente cantou? Que vou mover o sobrenatural, vou romper em fé, com ousadia. Aí você vai para qual é a minha experiência? E daí ele diz, vamos jejuar juntos. Vamos jejuar juntos. O que está acontecendo com o filho? O que está acontecendo com alguns cenários externos? Vamos orar para que Deus quebre a livre vontade. Você já orou para Deus quebrar livre-arbítrio? O livre-arbítrio que a gente usa é para pecar. Se Deus deixar a gente livre, a gente vai pecar. Aí, quando a gente intercede por alguém que pode estar fazendo loucura, eu olho assim, Senhor, quebra o livre-arbítrio, essa pessoa está cega. Gente, a gente teve respostas absurdas e rápidas. Usa a ousadia. Mas para usar a ousadia e mover sobrenatural, é necessário vida com Deus. Oração, jejum. O jejum é para fazer o sobrenatural acontecer? Não, o jejum é para você ficar alerta. É só para você. O jejum não faz milagre externo. O jejum faz milagre interno. Para você ter consciência espiritual melhor. Aí a gente precisa analisar se a gente está decidindo ser pessoa que acalma os ambientes. Como é que é a sua equipe de trabalho? Como é que é a sua casa? Você decidiu ser uma pessoa que acalma os ambientes? Que não inflama conflitos, que não busca conflitos, que não arruma confusão? Quando você for sepultado, se Jesus não voltar, você vai ser lembrado como? Nós temos buscado paz, independente das portas abertas ou fechadas? Ou tem alguém aí com raiva, com ira, porque não está acontecendo o que precisava acontecer, o que desejava que acontecesse? Para a gente refletir, bem-aventurados que são mansos, que não reagem com violência, porque eles sabem que herdam. Quando vem de Deus
Quando vem é porque Deus dá. As pessoas que nos cercam estão vendo Cristo em nosso coração? Jesus falou, eu sou manso e humilde. Você não vê Jesus retratado como um brigão. Não vê. Troque as suas armas pelo travesseiro, se for o caso. Troque suas armas pelo travesseiro. Talvez em nós seja necessário arrependimento. Arrependimento não é remorso, arrependimento é girar a direção para o reino de Deus. Talvez seja necessário derramamento de lágrimas nossas, da nossa ferocidade, mostrar os dentes, conforme foi o Salmo 37 aqui, igual um animal selvagem. Talvez a gente precise analisar se a gente reconhecer que nossa forma de pensar e de agir está igual a da galera. Não tem nada invertido, mas o reino de Deus é inversão. Por isso que Jesus falou que a porta é estreita e que são poucos. São poucos. Aí quando você olha o cenário evangélico brasileiro, eu não posso deixar de falar. Aí tem gente que fala assim, não levanta o vestido da noiva. Não pode falar dos evangélicos porque senão está envergonhando a noiva. Nunca foi noiva de Cristo. Nunca foi. Jesus já falou mesmo, eu nunca vos conheci. Naquele dia ele vai dizer, mas eu expulsava demônio, eu fazia isso, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Nunca foi noiva. Igrejas que têm assédio moral, perseguição. Eu sei porque eu passei por isso. Evangélicos que... eu costumo falar que eu tenho medo de evangélico, tá? Eu preciso conhecer o evangélico. Porque uma grande parte dos evangélicos estão sendo doutrinados no Antigo Testamento com mensagens motivacionais. Você é Sansão, então você tem que pegar uma queixada do jumento e sair destruindo seus inimigos. Você é como Davi, você tem que pegar as pedras. É um perigo, né? Fazer peça para criança, mostrando Davi derrotando Golias. Tem umas coisas bizarras assim, em alguns lugares. Derruba o Golias gigante, aí vai lá, pega a espada, corta o pescoço e ele pega a cabeça. Uma criança doutrinada dessa forma, ela não vai ver Cristo. Não é isso que o texto está ensinando. O texto está ensinando que nós não somos Davi, nós somos um bando de medrosos que precisamos de um libertador, que é o Cristo. Aí esses evangélicos saem para o mundo feroz. Eles são ensinados nas igrejas, nas pregações motivacionais, você é um guerreiro. Inclusive, eles vestem farda. Já viram isso? Eventos, festas, o vestido de camuflado. Nós somos guerreiros, alguns entram até machando. Mas, gente, está doutrinando pessoas a partirem para a violência. Aí vem Jesus e fala, bem-aventurados os mansos. Porque eles vão receber aquilo que eles nem precisaram fazer força, porque eles confiaram em mim. Está vendo como que Jesus é a chave da interpretação das Escrituras? Descanse no Senhor. Deixa de ressentimento. Deixemos de raiva. Deixemos de ódio. Aquilo que Deus tem para você será seu mais cedo ou mais tarde. Vamos orar. Faça uma autoanálise agora no seu coração. Se você está ressentido com alguma coisa que não aconteceu, que não tem, talvez seja necessário uma maior proximidade com Deus, uma maior intimidade com Deus, para ouvi-lo, para ter experiências. Eu tenho tão pouca experiência, ore agora e peça a Deus para te dar experiências sobrenaturais. E faça se você desejar, né? Faça um pacto de orar mais, de dedicar mais ao Senhor, de falar com Ele em todos os momentos. Você não precisa só formalizar, orar por formalidade, mas conversar com Ele na sua vida e depender dEle. Como que está a sua vida como família, como patrão, patroa, como
empregado, aqueles focos de raiva, aqueles focos de ressentimento. Peça ao Senhor para trabalhar isso na sua vida e descanse, para transformar seu coração. Deus, obrigado, Senhor, pelo seu evangelho que nos torna gente, humanos de verdade. Ajude-nos, Senhor, a nos aperfeiçoarmos na nossa humanidade. Sabemos que não seremos perfeitos, mas o evangelho é um grande avanço para nos identificarmos com a sua humanidade, Senhor, o Deus humano. Ah, Deus, como seria tão bom se a gente tivesse conhecido e sido transformado antes das explosões. Mas Deus, perdoa quando nós falhamos, Senhor. Perdoa-nos pelas nossas falhas explosivas e dai-nos coragem para redimir onde falhamos. Retire de nós, Senhor, todo o ressentimento pelo que os sistemas corporativos, políticos, econômicos, sociais geraram em nosso coração. Traga em nós uma transformação ao ponto que venhamos gerar até uma apreciação, Senhor, e surpresa às pessoas que convivem conosco dessa mudança. Transforme-nos, Senhor, a cada dia, a sua semelhança, e não permita que a nossa fé esfrie ao ponto de não esperarmos mais a herança que nos aguarda para o futuro. Muito obrigado por tudo isso, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de receber um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, quebra-cabeças me levam pra perto de ti. E as provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, as montanhas e vales,
colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo